Meus irmãos, preste atenção. Hoje, a maioria dos cristãos, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, criticam aqueles que passaram pela dor do divórcio, certo? Eles criticam aqueles que se divorciaram, às vezes até disciplina, sendo que Jesus disse que por causa do adultério e por causa da dureza do coração, abre-se exceção sim para o divórcio e um novo casamento. Está lá em Mateus 19. Mas preste atenção, os pastores estão preocupados em criticar, jogar pedra em pessoas que passaram pela dor do divórcio, mas não estão preocupados em orientar os casais a evitarem atitudes que levam ao divórcio. Esse é o problema. E não vai parar por aí não. Você pensa que não vai continuar mais e mais casais de crentes se divorciando e se separando? Vai. Não porque Deus queira, mas é por falta de ensino. A Bíblia diz que por falta do conhecimento o povo se corrompe. O que falta hoje nas igrejas evangélicas são palestras para os casais cristãos. A Bíblia, ela ensina como a mulher cristã deve se comportar. E a Bíblia ensina como deve ser o tratamento do homem com a sua esposa. O que vemos hoje no meio evangélico é exatamente isso, a falta de instrução dos casais. E isso está levando nós somente criticar aqueles que estão se divorciando, mas nós não estamos se preocupando em orientar esses casais a evitarem atitudes que levam ao divórcio. Existem muitas picuinhas, coisinhas pequenas que nós achamos que não vale nada, mas que está levando muitos casais ao divórcio. Senha no celular, conversar escondido com a amante, andar de moto para cima e para baixo com o macho, homens bancando o solteirinho e mulheres bancando a solteirinha nas redes sociais, abre um Facebook, não coloca o nome de casado nem de casada, fica enviando mensagens para as irmãs e para os irmãos no Messenger, certo? Nomes bloqueados. Isso é uma das coisas que está levando à separação de muitos casais. Casais dormindo em quarto separado, mulheres estúpidas e tolas, que parecem um demônio dentro de casa, que na igreja pula, roda, sapateia e em casa grita com o esposo, dorme em quarto separado. São atitudes erradas que as irmãs acham que está certo. E isso está levando muitos casais à separação. Homens estúpidos, que na igreja fala de amor e em casa vai assistir filmes pornográficos. Ao invés de dar atenção à esposa, o que ele faz? Se tranca no quarto, se tranca no banheiro, vai se masturbar assistindo filmes pornográficos, rejeitando a sua esposa, resultando em queda, em adultério. Muitas mulheres e homens caem no adultério. Não é porque queria, é porque a pessoa foi induzida ao erro. Jesus, ele disse que a carne, ela é fraca. E o apóstolo Paulo disse que o casal não pode se rejeitar dentro de casa para que Satanás não tente vocês. Eu não posso dizer, eu não vou cair. Olha, eu tenho que pedir a Deus, Senhor, me dê força. Me dá o teu Espírito Santo para que no momento que venha a tentação, eu tenha força de dizer não. Mas nesse vídeo, o que eu quero dizer para os irmãos que parem de criticar os homens e as mulheres que passaram pela dor do divórcio e que se viram na necessidade de entrar num novo casamento. Por quê? Porque eles foram vítimas de estarem do lado de uma pessoa estúpida
sem conhecimento, sem comportamento, porque tem pessoas, irmãos, que têm o coração do demônio. Tem pessoas que precisam ser orientadas em muito, tem que mudar muito. Tem pessoas que pensam que só botar a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja com a saia comprida, com a gravatinha bonitinha, e ele acha que está salvo. Aí chega em casa, o homem não ajuda a mulher em nada, ignorante, estúpido, xinga a mulher de manhã, xinga a mulher de tarde, e à noite quer que a mulher atenda ele como se nada tivesse acontecendo. Mulheres tolas que na igreja tratam as irmãs bem, tratam os outros irmãos bem, e em casa é uma ignorância terrível com o seu esposo. Então muitos casamentos estão sendo levados ao divórcio por falta de instrução. Olha, irmã, vai ter o culto de ensino, vai ter uma palestrante que vai ensinar as irmãs como tratar o seu marido. Ó, irmã, você tem que tratar seu marido assim. A Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. A Bíblia diz assim, que a mulher tem que honrar o marido, tem que respeitar o marido. Quantas mulheres dentro de casa dormem separadas do marido, entendeu? Pega o celular, vai lá para outro quarto e passa até 1, 2 horas da madrugada no Facebook, no Instagram, conversando com os outros machos. Qual é o marido que vai tolerar isso? E quantas mulheres apanhando dentro de casa? Do santinho que na igreja é o presbítero da igreja, e em casa fica surrando a esposa, agredindo a mulher. Resulta em separação. Quem é que vai viver dentro de casa apanhando? Então existe essa falta que está acontecendo no meio cristão. Nós somos profissionais em criticar um irmão que se viu obrigado a se divorciar, entendeu? Mas você não teve na pele daquela pessoa para passar o que aquela pessoa passou. Você não sabe quantas vezes aquela pessoa levantou de madrugada pedindo a Deus força para continuar naquele relacionamento, mas chegou uma hora que viu que não dava mais. Até a paciência de Deus se esgota. Deus mandou o grande dilúvio sobre a terra porque a paciência dele se acabou. Então até Deus perde a paciência, e nós que somos seres humanos e pecadores. Então, antes de você abrir essa sua boca e criticar um irmão, uma irmã que passou pela dor do divórcio, vê se na igreja sua está tendo orientação para os casais, porque não vai ser só os únicos casais que vai entrar no divórcio, não. Muitos e muitos casais estão vivendo de fachada. Estão dentro de casa, dormindo em quartos separados. As igrejas evangélicas estão lotadas de casais que estão dentro de casa só para criar os filhos. Eu sei disso porque eu passei 3 anos dentro de casa, comendo o pão que o diabo amassou, aguentando humilhação por amor aos meus filhos. 3 anos dormindo em quartos separados, aguentando humilhações, até que a minha paciência se acabou. Eu disse, chega. Então, o que está precisando é essas irmãs tola e estúpida, e esses irmãos tolos e estúpidos e ignorantes serem ensinados a serem cristãos. Na igreja são santos e em casa são verdadeiros demônios. Você pode ver, irmãos, que Judas Iscariote andou com Jesus. Judas Iscariote foi com Jesus, mas ele não conseguiu vencer o mal. Então existem pessoas que estão dentro da igreja evangélica, carregam o nome de crente, mas em casa só conhece aquela pessoa, a família. Tem mulheres que na igreja parecem uma santa. Agora vai conversar com o marido dessa mulher para ver a situação dessa mulher dentro de casa. Tem mulher que na igreja usa uma saia comprida, não usa maquiagem, não usa batom, e em casa um verdadeiro demônio. Tem homem que na igreja banca o santinho, fala de amor, e em casa bate na esposa, espanca os filhos, entendeu? Então o que está precisando não é crítica, não é você abrir essa sua boca e criticar. O que está precisando é os casais cristãos serem orientados. Como é o comportamento da mulher cristã?
como a mulher deve tratar o marido, como o marido deve tratar a esposa. Tem que ter pelo menos um culto na semana especificamente para os casais. Então, enquanto nós estamos perdendo tempo, jogando pedra nos irmãos que tiveram que se divorciar, porque não aguentou mais tanto sofrimento, tanta humilhação, porque não adianta você estar do lado de uma pessoa e você fica ensinando o caminho certo, a pessoa indo para o caminho errado. Não adianta. Ninguém segue Deus forçado. Deus não força ninguém a seguir Ele. Não adianta você querer forçar uma pessoa a ir para o céu. Se a pessoa não quer, não tem jeito. Essa pessoa pode andar com Jesus como Judas Iscariote. Vai para o inferno mesmo dizendo que é cristão. Então o que falta hoje nas igrejas evangélicas são pastores que tenham vida no altar, exemplo de família, para poder orientar os casais como viverem do modo correto e evitarem atitudes que estão levando os casais à separação. Como que você vai viver dentro de casa com um homem estúpido que só sabe xingar a mulher? Como que você vai viver dentro de casa com uma mulher estúpida que, ao invés de valorizar o marido, valorize as redes sociais, só dá atenção ao celular, com senha no celular? O marido não pode pegar no celular da mulher, que a mulher está cheia de conversa escondida com outros machos. Quem é que quer viver com uma mulher que está dando trela para outros machos? Você quer conhecer uma pessoa? Entra nas redes sociais dessa pessoa. Você quer conhecer uma pessoa? Conversa com quem convive com aquela pessoa. Ninguém sabe como é as convivências dos casais. Jogar pedra é fácil, criticar é fácil, mas a pergunta é: os casais da igreja estão sendo orientados, estão sendo ensinados como evitar atitudes erradas que levam ao divórcio? Então eu deixo essa alerta para todos os irmãos que andam com martelo na mão, criticando os irmãos que se viram obrigados a se divorciarem, porque tiveram do lado de uma pessoa tola, que a Bíblia diz: a mulher sábia edifica sua casa e a tola derruba com as suas próprias mãos. Então, pessoas que tiveram do lado de pessoas estúpidas, mulheres que... Eu vejo pessoas perdendo homens excelentes. Eu vejo mulheres perdendo homens excelentes. Eu vejo homens perdendo mulheres excelentes por causa da estupidez, por causa da ignorância. Então, irmão, antes de você abrir a sua boca e criticar os irmãos que hoje estão enfrentando o divórcio, cuidado, irmãos. Cuidado, porque muitas das vezes, muitos casais entram, ou muitos irmãos e muitas irmãs se vêem obrigados a se divorciar porque não aguentam mais. Um indivíduo, uma indivídua que na igreja parece uma santa e em casa são verdadeiros demônios. Então cuidado, porque essa tua língua pode te levar para o inferno. Ao invés de criticar, ora pelos casais. E outra coisa, se os pastores não abrir os olhos para orientar os casais, pode esperar que mais casais vão se separar. Mais casais, porque não estão sendo orientados como os casais devem se tratar, principalmente dentro de casa. Porque a maioria dos casais hoje nas igrejas evangélicas vive de fachada. Na igreja, sorridente para todo mundo, e em casa, cada um vai dormir no seu próprio quarto separado. Deus vê tudo isso. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Então fica essa alerta aí para os pastores do Brasil. Façam palestras para os casais cristãos, ou então vocês vão ver mais e mais casais sendo levados ao divórcio por falta de ensinos bíblicos para os casais cristãos.